Tudo posso naquele que me fortalece. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional Café com Deus Pai comentado. Hoje eu quero comentar com você esse texto de Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porém, muitas vezes ele é usado fora do contexto. Paulo não estava falando sobre conquistar qualquer desejo pessoal aqui. Ele escreveu essas palavras enquanto estava enfrentando perseguições, prisões, passando por necessidades. Ele estava em meio a lutas constantes. O apóstolo aprendeu que sua força não vinha das circunstâncias, mas de Cristo. Nós vamos entender, ao mergulharmos nesse pequeno versículo, que quem depende apenas da própria força irá desistir rápido, mas quem depende de Cristo encontra força para continuar. Quero compartilhar com você, no início desse 6º mês do ano, 4 verdades que eu sei que vai lhe ajudar a seguir até o final. A primeira lição que esse texto nos ensina: a nossa força humana, ela é limitada. No capítulo 4, só que no verso 12 está escrito: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Paulo, ele reconhecia as suas limitações. Existem momentos em que as emoções se desgastam, o corpo se cansa, a mente enfraquece, as forças se acabam. O ser humano não consegue sustentar tudo sozinho e nem precisa. Quando confiamos apenas em nós, facilmente nós desanimamos. O limite da força humana é o começo de nós começarmos a aprender a depender de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz: porque sem mim nada vocês podem fazer. Em Jeremias 17, verso 5 está escrito: maldito o homem que confia no ser humano. Nós não devemos depender da nossa força. A nossa força precisa estar em Deus. Quando Paulo diz no verso 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Paulo está dizendo. Porque o Senhor me fortalece, eu posso suportar o tempo de humilhação. Porque o Senhor me fortalece, eu posso suportar também o tempo de honra sem me perder. Entende? É isso que Paulo está dizendo. Ele não está nos prometendo uma vida triunfalista onde aquilo que eu pensar na minha mente eu possa alcançar. Ele está dizendo que, como nós estamos em Cristo, nós não nos perdemos nem na vitória e nem no momento de derrota. Quando Paulo está escrevendo esse texto, como nós vimos, ele está preso. Mas a prisão não fez Paulo perder a sua fé em Deus, porque em Cristo que o fortalecia, ele tinha força para suportar aquela prisão que humanamente seria insuportável. A segunda lição é que Cristo fortalece seus filhos em todas as circunstâncias. Porque essa é a promessa: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu que Cristo fortalece em qualquer cenário. Deus não fortalece apenas nos dias bons, o Senhor sustenta no vale, na luta, na escassez, nas crises, nos dias difíceis. Isaías 40, verso 29 diz: ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. É o Senhor quem nos fortalece. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, Paulo vai receber de Deus uma palavra: a minha graça é o bastante para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existem batalhas que só não conseguimos vencer. Nós só iremos vencer se Deus estiver nos sustentando. A força de Deus, irmão, se manifesta justamente quando as nossas forças, elas se acabam. Há uma terceira lição. Antes, convido você a se inscrever aqui no canal e também nos abençoar com o seu like. A terceira lição é que a presença de Cristo nos dá capacidade para permanecer firmes. Em Efésios capítulo 6, verso 10 diz: fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Josué capítulo 1, verso 9: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado. Por quê?
Por que é para eu ser forte? Por que é para eu ser corajoso? O texto vai responder: porque o Senhor, seu Deus, está com você. A força espiritual nasce da convicção da presença de Deus conosco. Quem anda com Cristo encontra capacidade para continuar mesmo em meio às pressões da vida. Há momentos em que pensamos que não vamos suportar, mas ali Deus continua renovando as nossas forças, porque é o que o texto promete: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. A fé, a esperança, a coragem, a perseverança do cristão é renovada pela presença de Deus. Por isso que o Salmos 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro presente nos dias da angústia, nos dias da tribulação. A quarta lição que esse texto nos ensina, para você começar o seu mês de junho voando na presença de Deus. Quem é fortalecido por Cristo aprende a viver acima da circunstância. Não deixe que as circunstâncias definam quem você é. Em Romanos capítulo 8, verso 37 está escrito: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por nós mesmos, Paulo? Não, por meio daquele que nos amou. Abacuque está gritando ao meu e ao seu ouvido essa manhã: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegro no Senhor. Ainda que tudo falte, ainda que eu perca o emprego, ainda que tudo aconteça negativamente, eu me alegrarei no Senhor. O que o profeta Abacuque nesse cântico está nos ensinando? A minha alegria não está na circunstância, a minha alegria não está na porta que se abriu e a minha tristeza também não depende da porta que se fechou. A minha alegria está em Cristo. Então, se a porta se abriu, eu estou alegre porque a minha alegria está no Senhor. Se a porta se fechou, eu continuo alegre porque a minha alegria está no Senhor e eu sei que Deus é quem cuida de mim. Paulo descobriu que a alegria e a força não dependiam das circunstâncias externas. Quem é fortalecido por Cristo aprende a permanecer firme na abundância, na escassez, na vitória e na adversidade. O mundo desaba quando perde recursos, mas quem está firmado em Deus continua de pé, mesmo em tempos difíceis. Cristo, irmãos, ele não promete para nós ausência de batalhas, mas garante forças em nós, renovo que vem do céu, para que nós possamos atravessá-las. Nós concluímos à luz desse texto que a nossa força humana possui limites, mas o céu não. Cristo continua fortalecendo aqueles que estão cansados e buscam nele refúgio. E aprendemos também que quem depende de Deus encontra força para continuar. Ei, você talvez esteja se sentindo cansado, sobrecarregado. Há lágrimas caindo dos seus olhos, mas Deus continua sustentando aqueles que confiam nele. Em Cristo existe força para permanecer firme até o fim. Creia nisso. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Nos encontramos amanhã para mais um devocional diário. Forte abraço.